Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de março de 2018. Direitos humanos, feminismo e igualdade racial. O que aprender com a trajetória da vereadora Marielle Franco? Nascida em 1979 na favela da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle Franco PSOL construiu uma trajetória de luta por direitos humanos, feminismo e igualdade racial. Contrária à intervenção federal de militares no Rio, a socióloga foi assassinada a tiros em seu próprio carro na noite da última quarta-feira 14, após denunciar ações turbulentas da polícia militar. Em 2016, foi a quinta vereadora mais votada na cidade, com apoio de 46.502 eleitores. Ela não esperava mais do que 6.000 votos. Fiquei muito feliz com essa votação expressiva porque eu acho que é uma resposta da cidade nas urnas para o que querem nos tirar, que é o debate das mulheres, da negritude e das favelas, disse, à época ao jornal da PUC-Rio, faculdade onde estudou. Na campanha, Marielle destacou a importância da afetividade e assertividade das mulheres na luta por melhores condições sociais. Não é sensibilidade. Não é mimimi. É firmeza, afirmou. Entre as bandeiras, estava a preocupação com o impacto da violência e o acesso a serviços como creche. A luta social foi impulsionada também por um episódio pessoal. Em 2005, uma de suas amigas mais próximas foi vítima de uma bala perdida em um tiroteio entre policiais e traficantes na Maré. Formada da PUC-Rio em Ciências Sociais, a vereadora chegou ao ensino superior por meio de uma bolsa integral no pré-vestibular comunitário da Maré. Cheguei à PUC muito arredia, ainda tomada pela sensação de pertencimento à favela. Eu me distanciava muito das patricinhas, dos mauricinhos, porque afinal eram de outra classe e outra renda, contou ao jornal da universidade. Durante o curso, ficou grávida de Luiara aos 18 anos, motivo pelo qual não se envolveu com o movimento estudantil. Eu já era mãe, então houve épocas em que eu trabalhei em 2 horários, contou. Como socióloga, trabalhou como educadora infantil na creche Albano Rosa, na Maré, se tornou professora e pesquisadora. Fez mestrado na Universidade Federal Fluminense UF em Administração Pública. A dissertação foi uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, com foco na Unidade de Polícia Pacificadora UP. Relatora da Comissão da Câmara de Vereadores do Rio criada para acompanhar a atuação das tropas na intervenção federal na área de segurança do Rio, Marielle denunciou nos últimos dias ações de violência da Polícia Militar em operações na favela de Acari, na zona norte do Rio. No sábado, ela compartilhou em seu perfil no Facebook o relato de que policiais do 41 Batalhão da PM do Rio teriam aterrorizado moradores da comunidade. Precisamos gritar para que todos saibam o que está acontecendo em Acari nesse momento. De acordo com o texto, 2 jovens teriam sido mortos. No mesmo dia, ela postou a notícia do coletivo Fala Acari. De acordo com o relato, policiais do 41 BPM entraram na favela atirando por volta das 6 da manhã de sábado. Chega de esculachar a população. Chega de matar nossos jovens, escreveu a vereadora. Um questionamento que foi feito nas redes sociais foi sobre a participação de espíritos inferiores nessa ação para calar a vereadora.
Em um grupo de discussão espírita, Fabiane Carvalho escreveu que Marielle defendia causas sociais, denunciando corruptos, dava cara à tapa, deu sua vida pelos menos favorecidos, bem provável que a sua luz incomodava os que estavam na escuridão, suas ações iam contra os planos das trevas, tanto encarnados políticos, milícias e quanto desencarnados agindo em conjunto, por isso foi executada. Ela tinha voz e tentaram calar. No livro Trilhas de Libertação, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece que o mundo corporal é plasmado pelo espiritual, onde a vida é pulsante, permanente, original. Necessário ao processo de reencarnação, reflete o estágio no qual se encontram aqueles que o habitam, razão esta que torna o planeta terrestre um educandário de provas e expiações. Verdadeiro laboratório onde se operam transformações de comportamento moral do ser, pelo fixar das experiências edificantes, sofre os inevitáveis choques decorrentes das lutas que se travam nos círculos que o compõem, da mesma forma que se beneficia com as contribuições elevadas daqueles que trabalham em favor do seu progresso. Na generalidade, tudo quanto sucede na esfera física tem origem na realidade espiritual, tornando-as um mundo de efeitos, no qual as ocorrências se desencadeiam sob as mais variadas injunções. Como é natural, sendo os seus habitantes atuais, na sua quase totalidade, homens e mulheres que antes transitavam pelas suas sendas, ora em busca de reabilitação dos compromissos infelizes e das ações ignóbeis, aqueles que não tiveram ensanchas de retornar continuam vinculados a quem os prejudicou, dando prosseguimento a pugnas odientas e insensatas, até quando lhes luz a misericórdia de Deus, despertando uns e outros para mudança de atitude. Nesse conflito que se estende, há milênios, em face do primitivismo ainda predominante na maioria dos seres humanos, destaca-se a providencial manifestação do divino amor, que se expressa mediante a abnegação, o devotamento e o sacrifício dos espíritos tutelares que investem as suas mais expressivas e melhores conquistas intelecto-morais para dirimir-lhes a infrene perseguição, acalmar-lhes o ânimo e estabelecer acordos de paz. Ainda por largo período permanecerão esses conflitos, por se negarem os litigantes, vitimados por descabido orgulho e primário egoísmo, a se entregarem ao perdão das ofensas e à fraternidade recomendados por Jesus e facultados pelo bom senso, pelo despertar da consciência obscurecida. Enquanto não ocorre essa alteração de conduta, tramas sórdidas, armadilhas hábeis, traições infames são trabalhadas nas esferas inferiores contra as criaturas que, inadvertidas e descuidadas, tombam nas inumeráveis justas a que são empurradas ou que defrontam pelo caminho de ação cotidiana. Espíritos perversos que o sofrimento embruteceu, sicários da sociedade que se não modificaram ante a derrocada pela morte, dando-se conta do prosseguimento da vida, continuam nas suas nefastas decisões de afligir e infelicitar, comprazendo-se em imiscuir-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras, que lhes facultam embriaguez pelas energias que absorvem vampiriscamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Dessa forma, o número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar. Não mensurada ou detectada com facilidade, a obsessão campeia desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir, num como noutro plano de vida. Organizam-se, esses espíritos mais cruéis, em grupos hediondos, nos quais aprimoram métodos e técnicas de que se utilizam para afligir, aprisionar e explorar aqueles que têm o desar de ser-lhes vítimas.
qual ocorre na Terra, e nesta em escala menor, as sociedades que controlam o crime e o vício no além são as responsáveis pelas congêneres do planeta, sendo que alguns dos seus chefes e condutores são procedentes das originais, aquelas que permanecem na erraticidade inferior, atribuindo-se direitos e poderes que não lhes é lícito usufruir, funcionam como braços de justiça, que alcançam os calcetas, os defraudadores, os hipócritas e criminosos de todo porte que passam triunfantes no corpo que ultrajam e degradam impunemente, como se Deus os necessitasse para tal mister, porque não podem anular a consciência de culpa neles mesmos inscrita, ao desencarnarem despertam na paisagem que lhes é própria, com a qual sintonizaram, presas daqueles a quem se vincularam. O espiritismo prático, por meio das sessões experimentais, de educação mediúnica ou de desobsessão, rompeu o véu que ocultava essa triste realidade, de que se tinha notícia somente de forma fragmentária, pela revelação dos santos e místicos que visitaram essas comunidades expungitivas e recuperadoras que a mitologia denominou como inferno, purgatório, Hades, Averno, etc. Compreensível que a fúria dos seus mantenedores volte-se contra todos aqueles que se dedicam ao bem, que lutam contra o crime e a hediondez, particularmente os espíritas sinceros que têm a tarefa de promover a sociedade, preparando melhores dias para a humanidade do porvir. Da mesma forma agem contra os médiuns, que são os instrumentos da revelação desses antros de vergonha e horror, tentando explorá-los psiquicamente, desmoralizá-los para, de sorte, anularem o efeito das suas informações libertadoras. A campanha sórdida contra a mediunidade dignificada e os médiuns responsáveis, promovida pelas entidades obsessoras, é ostensiva e vem de longa data, incessante sem quartel, agressiva e sutil. Para lidar com esses cultivadores do mal, espíritos nobres renunciam a instâncias superiores a que têm direito, a fim de mergulharem nas sombras terrestres e mais ainda nos paus e crateras onde se homiziam, para esclarecê-los, libertá-los, amá-los e socorrer aqueles que lhes padecem a perseguição. Enfrentam-nos com misericórdia, mas com austeridade, conhecendo-lhes a hipocrisia e a sandice, utilizando-se, a seu turno, de recursos especiais que desenvolvem, e que os indigentes não conseguirão produzir, o que muito os surpreende e aturde. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de março, por Feijão.